Fala galera, hoje vocês vão aprender como é que faz para configurar a BMS JK de vocês de uma forma muito fácil e descomplicada. Então bora sem enrolação pro app aqui. Então, aqui no app a gente vai ter algumas configurações. Uma delas é o Verify PWD, que é justamente onde a gente coloca a senha para estar podendo parametrizar o nosso BMS. Né? A gente coloca aqui de 1 a 6, que é a senha padrão. Tem vídeo no canal, inclusive, ensinando a resetar essa senha, se caso você esqueça. E aqui, a gente vai ter nessa primeira aba aqui, no Quick, alguns presets rápidos que a gente configura caso a gente não tenha muita noção. A gente vem aqui, por exemplo, aqui, ó, LFP, a gente clica aqui, dá um OK. Ele setou um padrão básico, né? E a partir disso, a gente vai começar a configurar a BMS. Aqui embaixo, na aba Control, a gente vai ter os controles da descarga e carga. Né? Aqui, ó, carga, charge, discharge, que é descarga. Aqui tem o limitador de descarga. Tem aqui o LSD Always On, que é basicamente o display ficar o tempo todo ligado quando a gente coloca um display na BMS JK. E o botão de emergência, que é para quando a bateria descarrega totalmente, você conseguir ainda startar o inversor para ele carregar novamente a bateria, certo? Descendo aqui para o Core Parameters, que é basicamente os parâmetros principais, né? A gente tem Cell Count, que é basicamente o número de células da bateria, e a capacidade, que no nosso caso aqui é 100 Ah. Tá? Te dá um OK. Vai apitar BMS. E a quantidade de células, que no nosso caso é 8. A gente dá um OK aqui também. Aqui na aba de balanceamento, Active Balance, é nada mais nada menos do que o balanceamento ativo da BMS. Então a gente vai ter aqui as configurações de balanceamento de carga. Ou seja, quando uma célula começar a ficar com mais carga do que a outra, a BMS vai atuar com alguns seguintes parâmetros. Ela vai precisar de algumas condicionais. E essas condicionais são o seguinte: Balance Delta Volt aqui na primeira opção, ela vai balancear aqui nessa configuração quando ela chegar em 10 mV de diferença. Nesse caso aqui, ela só vai começar a balancear com 10 mV de diferença, que é o que está configurado aqui. Eu particularmente deixo em 0,3, né? Basicamente 3 mV, que eu vou tirar aqui, vou colocar 0.003, que é 3 mV. Então, ok, o BMS registrou. O Balance Start, que é qual a tensão mínima para poder realizar o balanceamento. Aqui eu coloco geralmente 3.4 volts, 3.4 a 3.45. E o Max Balance Current é a corrente máxima de balanceamento que a BMS vai estar utilizando. A gente deixa aqui padrão 1 A, dá um OK só para confirmar e pronto. Agora a gente vai ir para proteções de tensão. Bem, para a gente configurar as proteções de tensão, a gente precisa seguir uma hierarquia, que nada mais é do que uma ordem de configuração de parâmetros, que vão determinar como a bateria vai se comportar durante o seu uso. No caso aqui, a gente tem a configuração de hierarquia aqui, sempre indo da menor para maior. Então, a gente vai começar aqui pelo Power Off Voltage, que é basicamente quando a BMS, no caso, vai se desligar por subtensão. Quando a célula chegar na menor tensão que ela puder, a BMS vai cortar. Desligar, na verdade, né? Ela vai se desligar para proteger a célula de uma descarga muito profunda. E no caso aqui, tá 2.5 volts. A gente vai dar um OK aqui, configurado. Passando para a próxima, a gente vai ter o Cell UVP, que nada mais é do que subtensão. A proteção de subtensão da célula. Ou seja, quando a célula chegar nessa tensão, ela vai desligar a saída da BMS para proteger a célula de uma descarga profunda. É o estágio anterior ao Power Off. Primeiro a célula desliga, a BMS desliga pela UVP e depois pelo Power Off. No caso aqui, a gente deixa padrão aqui 2.58. Dá um OK aqui para configurar. A próxima configuração aqui, que é o SOC 0%, é nada mais nada menos do que a definição de parâmetro de 0% da bateria, para ela poder mapear a porcentagem das células, da bateria como um todo. Aqui a gente deixa em 2.6, que é o padrão da BMS. Logo acima, a gente vai ter o Cell UVPR, que nada mais é do que o retorno, no caso
a desativação da proteção por subtensão. Ou seja, a BMS atuou no VP e depois que ela começou a subir a tensão, ela reativa a descarga. Ou seja, a bateria descarregou, ela vai entrar em proteção. Quando ela chegar na tensão do VPR, ela vai retomar a descarga, habilitando novamente ali a BMS para liberar a tensão para o inversor. No caso aqui a gente vai deixar com 3 volts, tá? 3 volts exato. E a gente dá um OK configurado. Agora passando para a próxima configuração, que é o Cell OVPR, que é basicamente a tensão de retorno quando a célula sobe na tensão máxima, entra em proteção, ela desliga a carga. No OVPR é quando ela vai desligar a proteção por sobretensão. A gente vai deixar em 3.62, tá certo? Aqui no OVPR, que nada mais é do que o desarme da proteção de sobretensão. Ou seja, a bateria subiu demais a tensão, ela entrou em proteção. Na hora que ela chegar nessa tensão da OVPR, ela vai liberar novamente a bateria para ser carregada. E aqui no caso, a gente vai deixar em 3.4 volts. Tá certo? Dá um OK aqui, pronto. A próxima é a tensão de referência para o SOC 100%, que é quando a BMS vai identificar que a bateria está 100% carregada e vai mostrar lá no display, no próprio aplicativo, que ela chegou aos 100% de carga. No caso aqui, a gente configura para 3.47, te dá um OK configurado. A próxima é o Cell RCV, que nada mais é do que a tensão de requerimento de carga. É basicamente a tensão que a BMS vai informar ali para o inversor quando há comunicação que o inversor deve carregar a bateria. E também uma tensão de referência para a própria BMS que ela vai ser carregada. No caso aqui, a gente vai colocar entre 3.48 e 3.5, que é uma tensão segura para o carregamento da bateria de LiFePO4. Colocamos aqui 3.5, ficamos em OK. Pronto. E chegamos aqui na última configuração de tensão da BMS, que é o Cell OVP, que nada mais é do que a proteção de sobretensão. Se caso haja algum problema na configuração do inversor ou com a comunicação, a BMS vai entrar em proteção quando chegar nessa tensão aqui, que é 3.65. Aqui a gente pode colocar entre 3.6 e 3.65, mas nunca passar de 3.65 no caso da LiFePO4, porque a tensão máxima de carga permitida para esse tipo de química, tá certo? A gente vai deixar aqui em 3.65, clicar em OK e está feito. Agora, descendo aqui na aba de configurações até a parte de Charge Control ou controle de carga, a gente vai ter um modo de flutuação da BMS, que é nada mais nada menos do que um estado de repouso, né? No caso da LiFePO4, já que a LiFePO4 quimicamente não tem flutuação, e sim um estado de repouso pós-carga, que é basicamente um estado ali onde a gente diminui a tensão só para não ficar forçando as células com uma tensão muito alta. No caso aqui a gente tem como ativar isso, habilitando essa primeira aqui, a opção que é o Charge Float Mode. Ficamos em ON, ele está ligado. Aqui no RCV Time, a gente vai ter o tempo que a bateria vai ficar na tensão de requerimento de carga, que foi uma das configurações que a gente configurou na proteção por tensão. A gente define aqui, deixa 5 horas aqui, que é mais ou menos o tempo que a bateria vai levar aproximadamente para poder chegar na sua carga máxima. Pode deixar 5, 6 horas, eu vou deixar 6. A próxima aqui, o RFV Time, é o Request Float Mode, que é basicamente o modo de repouso aqui, o de flutuação, digamos assim, né? Mas na verdade é repouso. A gente vai deixar aqui 5 horas também. Aqui no RF Volt, a gente vai configurar a tensão de repouso dessa célula após carga. A gente vai deixar aqui em 3.47 para a célula ficar bem tranquila ali após a carga. Aqui, agora a gente vai ir para as proteções de corrente da BMS. De cara aqui a gente vai ter o Continued Charge Current, que é nada mais nada menos do que a corrente de carga contínua, que é a corrente que a BMS vai usar como parâmetro para poder atuar as proteções de sobrecorrente de carga. No caso aqui, a cada 100 amperes eu costumo trabalhar, a cada 100 amperes hora de bateria, eu costumo trabalhar com 35 amperes, que é basicamente 0.35C, que é uma corrente bem tranquila de se carregar e não demora tanto. Mas as baterias LiFePO4 permitem até uma carga de 50 ampere-hora, dependendo do modelo. Lembrando sempre para consultar o datasheet da célula que está sendo utilizada. Vamos colocar aqui 35 amperes, damos OK aqui, pronto. A próxima configuração é o CHG OCP Delay, que nada mais é
do que o tempo que vai demorar caso a corrente passe de 35 amperes para a BMS entrar em proteção. Ou seja, passou de 35 amperes, a BMS vai contar 60 segundos para poder cortar a carga. Ou seja, depois de 60 segundos, se ultrapassar os 35 amperes e se manter, a BMS desliga a parte de carga e não deixa mais entrar corrente na bateria, protegendo assim a célula. A gente deixa padrão 60 segundos. E aqui o CHG OCPR Time é nada mais nada menos do que o retorno para o estado normal da BMS. Ou seja, se ela entrou em proteção por sobrecorrente de carga, ela vai demorar 60 segundos para retornar ao seu estado normal de funcionamento. A gente deixa padrão também 60 segundos. Temos um OK aqui. Continue Discharge Current, que é nada mais nada menos do que a corrente de descarga contínua da nossa bateria. A gente vai deixar aqui padrão. A gente vai deixar em 100 amperes, que é a corrente nominal de descarga, para caso ocorra algum pico, algum equipamento seja ligado ali no inversor, ela conseguir tolerar essa corrente que dê esse pico. Mas de descarga contínua sempre é recomendado ali trabalhar com correntes mais brandas, não trabalhar com essas correntes aqui de 100 A por 100 Ah de forma contínua durante longas horas. Tá? Mas a gente configura aqui 100 A para a BMS não entrar em proteção por qualquer coisa. Damos um OK aqui. Aqui no DSG OCP Delay é o tempo que, caso a corrente ultrapasse os 100 amperes, ela vai entrar em proteção. Aqui no caso está em 300 segundos, porque eu tinha o seguinte problema. Quando eu ligava o disjuntor para ligar a alimentar o inversor, a BMS entrava em proteção. E no caso eu aumentei o delay para a corrente de pico não interferir no funcionamento da BMS, porque era somente o pico de ligamento de carga dos capacitores do inversor. O negócio aqui a gente pode colocar 60 segundos. Tá? No DSG OCP Time é o tempo que a BMS vai demorar para entrar em proteção caso ela passe do 100 A contínuo que a gente acabou de configurar. E aqui a gente vai colocar 60 segundos. Damos um OK. Pronto. O próximo é o DSG OCPR Time, que é nada mais nada menos do que o retorno da proteção. Caso a BMS entre em proteção por sobrecorrente de descarga, ela vai demorar 60 segundos para retomar. Isso daqui a gente dá para diminuir, mas geralmente eu deixo padrão, porque o dimensionamento das baterias para o inversor e para as cargas sempre tem que ter uma folga para mais e nunca para menos. As próximas configurações aqui, que é o Discharge OCP 2 e 3, nada mais são do que níveis de proteção a mais contra a sobrecorrente de descarga. No caso aqui, o OCP2 é contra correntes um pouco acima de 100 A, e o OCP3 são correntes muito acima. Por exemplo, um pico lá de 200, 300 amperes, ele vai entrar em proteção também. Aqui na aba Temperature Protection, a gente vai ter as proteções de temperatura da BMS. Ou seja, aqueles sensores que estão na bateria lá, conectados ao BMS, eles vão medir a temperatura das células e vão controlar se a bateria vai carregar ou descarregar, dependendo da temperatura. No caso das células lá FPO4, se elas estiverem com a temperatura muito baixa, a BMS não pode permitir que a bateria seja carregada, que é um caso bem específico, que abaixo ali dos 10 graus, 7 graus, a bateria não pode ser carregada. Então a BMS faz essa proteção para não permitir que a bateria seja carregada nessas temperaturas muito baixas. E na descarga, a mesma coisa. A bateria não pode descarregar acima de uma certa temperatura. Então a BMS também vai proteger. E essas diferenças de temperatura de carga e descarga são tão distantes da realidade do Brasil que talvez somente a questão de temperatura de carga seja relevante ali para regiões mais sul, que geralmente batem temperaturas negativas. Aí sim é necessário ali a proteção de carga com subtemperatura, ali temperaturas negativas e tal. Mas nos casos gerais a gente deixa padrão aqui a aba de temperatura. A próxima aqui é a aba de proteção contra curto-circuito, ou seja, a BMS identificou um curto-circuito, ela vai demorar 1.500 microsegundos para poder atuar. Isso é bem rápido, tá? É bem rápido. E aí, se caso alguém queira modificar por conta e risco, eu deixo o padrão aqui 1.500 milissegundos e o SCPR Time, que é o tempo que ele vai retornar de proteção contra curto, deixo 5 segundos. Nessa aba Alarm and Emergency, é basicamente onde a gente vai configurar caso a gente tenha algum contato seco, algum alerta personalizado aqui, a gente ajusta conforme como a BMS vai se comportar em caso de algum alerta
e algum ocorrimento aqui no aplicativo. A gente define como a BMS vai ligar um buzzer, ligar um contato seco que tem ali auxiliar e tudo mais. E aqui no botão de emergência, que é o button Trigger Emergency, a gente vai ter o modo de emergência. Por exemplo, a bateria descarregou totalmente, ela entrou em proteção, mas você precisa de energia ali para alimentar alguma coisa que seja de extrema importância. Você vai habilitar ele aqui e ele vai simplesmente ligar a saída novamente, mesmo estando em proteção. Ou seja, é para casos extremos. E aqui embaixo a gente vai ter o tempo de emergência, que é o tempo que ele vai ficar ligado. Aqui a gente vai ter o Smart Sleep, que nada mais é do que um modo de adormecimento da BMS. Ela chegou nessa tensão configurada aqui, do Smart Sleep Volt, e ficou em determinado tanto tempo, como corrente zerada, essa tensão configurada aqui, ela vai simplesmente desligar a saída e vai adormecer, certo? E também tem que estar ativado aqui o Smart Sleep no ON, mas a gente deixa por padrão desligado, que são casos específicos. Agora aqui, se sua BMS tem comunicação, é nessa aba que você vai configurar, ou seja, o ID de bateria, se caso você tiver múltiplas BMS se comunicando em paralelo, e se você vai colocar os dados de armazenamento por tempo, ou seja, acontecer algum erro, alguma coisa, ele vai ficar armazenado data e hora que aconteceu, e também o período. O Zerdata 1 e 2, a gente vai configurar alguma coisa. Por exemplo, BMS 100 A 48 volts no outro banco do Ciclano. Um exemplo. Aqui é totalmente personalizado. Aqui a gente vai ter os protocolos aqui no CAN protocolo, o ART1 e o ART2. No CAN, a gente configura o protocolo CAN de acordo com o inversor, tá? Ou seja, se você tiver um DE, você configura para o protocolo do DE. Se você tiver um Grovet, você configura o protocolo da Grovet. E por assim em diante. Tá? Agora, se você tem um inversor que comunica via RS485, vai ser na ART1. Tá certo? A gente vem aqui, configura. Tem vários protocolos também. Duas opções de Pylon, Voltronic, Grovet, Pace. Isso dependendo do teu inversor. Tá certo? E no ART Protocol 2 é a porta de paralelismo entre as BMS, tá certo? E aqui, por último, a gente tem o Factory Only, que é nada mais nada menos do que um campo que somente o pessoal da fábrica mexe, porque é a calibração da BMS. Talvez a gente só precise mexer em um ponto aqui no Factory Only, que é o Time Calibration, que é nada mais nada menos do que a calibração de tempo e horário e dia da BMS, para a gente poder ter uma referência ali nos logs de erro. No caso, aqui a gente vem aqui no Time Calibration, calibrou, ele configurou de acordo com o horário do celular e está feito. Aqui a gente não mexe nem na calibração de tensão, nem de corrente, a gente deixa padrão. E por último aqui, a gente tem a configuração de resistência dos fios que vão até as células. Ou seja, colocou um fio muito longo e está dando uma diferença de tensão, com 1 milímetro a gente mede a resistência do fio da BMS até a célula e preenche aqui para corrigir as diferenças de resistência, tá certo? Apesar que a BMS já faz esse ajuste automático, mas se precisar de um ajuste manual é aqui. Casos, raras exceções. E basicamente é assim que a gente configura uma BMS JK por completo. Detalhado até demais, mas é o que eu geralmente confiro aqui nas BMS que eu configuro para ela funcionar perfeitamente, tá certo? Comenta aqui o que você achou do vídeo, se tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo futuro. Dá um like aí para fortalecer o canal, se inscreve também, ativa o sininho das notificações para receber quando tiver vídeo novo. Basicamente é isso, pessoal. Valeu e fui!